Vamos falar agora da função tangente. E como a função seno e o cosseno têm os seus eixos aqui no nosso ciclo trigonométrico, a nossa função tangente então vai ter que ter o seu eixo, certo? Então, o eixo da função tangente, ela exatamente tangencia aqui o nosso ciclo trigonométrico, tá ok? Ela continua aqui, mas vamos parar por aqui, tá ok? É uma reta, ela não está tão reta assim, né? E essa reta ela vai ser paralela aqui ao nosso eixo dos senos, tá ok, pessoal? Então, esse aqui apresento vocês o eixo das tangentes, tá ok? Então, por exemplo, um ponto aqui que esteja um determinado grau aqui, certo? Tem um ângulo com relação ao eixo em grau, né? Então, um ângulo com relação ao eixo dos cossenos. Então, esse ponto aqui, se quisermos achar a sua tangente, basta prolongarmos aqui essa retinha aqui, tá ok? Prolongarmos aqui esse ponto, ou seja, onde a reta cortou o eixo das tangentes, daria o nosso tamanho da tangente. Então, isso aqui é uma reta numerada também, e aqui vai ter um determinado número, tá ok? Você deve lembrar que, por exemplo, a tangente de um ângulo nada mais é que o seno de um ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo, certo? Então a gente poderia até analisar o sinal da tangente em cada quadrante aqui. Por exemplo, aqui a gente sabe que o seno e o cosseno são positivos, então com relação à tangente também vai ser positivo, já que é o seno dividido pelo cosseno da tangente, mais com mais é mais. Aqui o seno ele é positivo, só que o cosseno é negativo, certo? O cosseno aqui é negativo. Então as tangentes seriam negativas, porque como o seno é positivo e o cosseno é negativo, mais com menos daria um resultado negativo. Então a tangente do ângulo seria negativa, né? Aqui o seno e o cosseno são negativos, então teríamos resultados positivos. Aqui o cosseno é positivo, o seno é negativo, teríamos resultados negativos para a tangente. Isso aí é fácil de observar, por exemplo, os pontos que estão no primeiro quadrante aqui, todos vão cortar a parte positiva da nossa tangente, certo? Iriam cortar a parte positiva da nossa tangente, ou seja, teríamos resultados positivos. No nosso segundo quadrante, como se um ponto tivesse aqui, né, não tem nenhum eixo da tangente para esse lado, então a gente vai ter que passar para o outro lado, ok? Então perceba que vamos pegar o eixo negativo, né, a parte negativa do eixo das tangentes. Então por isso que no segundo quadrante temos a tangente negativa. No terceiro quadrante, por exemplo, aqui não tem nenhum eixo para esse lado, então a gente vai ter que prolongar para o lado contrário. Então perceba que a tangente ela sempre vai ser positiva, tá ok? Aqui, da mesma maneira, no terceiro quadrante, né? Então prolongando aqui um ponto, né? Um ponto o grau desse ponto, então ele vai cair dentro do terceiro quadrante, só que qualquer ângulo que cair no terceiro quadrante aqui vai nos dar um prolongamento, né? Que vai nos dar também como valor a nossa tangente negativa. Por isso temos valores negativos aqui, ok? Outro fato interessante é que no primeiro quadrante, perceba que no primeiro quadrante, já vamos falar também do domínio e a imagem da tangente, tá ok? Perceba que no primeiro quadrante, aqui ó, de 30 até 90, que seria o nosso primeiro quadrante, a tangente ela cresce, certo? Só que perceba que em 90 graus ela não tem nenhum valor. Então é por isso que o 90 ele não faz parte do domínio, pessoal. Ok? Então perceba que o 90 ele não pode fazer parte do domínio porque ele não estaria flechando ninguém aqui do outro lado. Ok? Então lembrando dos conceitos de função. Para ter uma função, no domínio não pode sobrar nenhum número, certo? Perceba que também para o 270 não vamos ter nenhum valor. Isso é fácil de tentar explicar aqui. Ó. Por exemplo, quando vamos chegando aqui de 0 até, né, então de 0 aqui até 90. Então perceba que os prolongamentos vão traçar a reta tangente. Só que quando chegarmos em 90 graus, perceba que o nosso prolongamento estará paralelo à reta da tangente, certo? Ou seja, nunca mais vai tocar na reta da tangente. Então a gente não tem nenhum número para a tangente de 90, nem para 270 e nem para os outros arcos côngruos a 90 e 270. Então, por exemplo, o ângulo de 90 não vai ter a tangente. O ângulo de 270, né, como está paralelo ao eixo das tangentes também, não vai ter tangente. E qualquer outro ângulo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 90, né, mais 180, isso aqui daria o nosso 270, certo? O 270 mais 180, ou seja, mais meia volta de 270 aqui, ó, de 90 mais meia volta, cairíamos no 270. Mais meia volta, cairíamos no 270 mais 180. Isso aqui dá 450. Então, um ângulo de 450 graus, ou seja,
uma volta, né, mais 90, isso aí daria 450 graus, tá ok? Então, um ângulo de 450 graus também não vai ter nenhum elemento para flechar aqui no contradomínio. Então, por isso que o domínio da função tangente vai ser todos os valores pertencentes aos reais. Então, pode ser todos os números pertencentes aos reais. Tal que esses números, pessoal, eles são diferentes do valor aqui. Vamos colocar a primeira determinação positiva, né, desses arcos côngruos, que a gente já viu, né, sobre arcos côngruos, mais K multiplicado por π radiano. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que são todos os valores que pertencem aos reais. O domínio são todos os valores que pertencem aos reais. Tá ok? Esses números são diferentes, não podem ser o 90 graus, tá ok? Então vamos colocar aqui, ó, não pode ser o 90 graus mais aqueles capis, podemos dizer assim, ou seja, aqueles números que conseguimos dando voltas, né? Todas as voltas de 180 graus, então como π é 180 graus, trabalhando em graus, né? Ele está em radiano, então π seria meia volta. Então todos os números que cairiam nessa meia volta, né? Ou seja, 90, 270, 450, né? E assim sucessivamente, 630, todos os ângulos que caíssem nesse intervalo aqui não fazem parte do domínio, porque eles não vão flechar ninguém, ok? Beleza, então. E a imagem? Quem seria a imagem? Ora, a imagem, não sei se você concorda comigo, seria todos os números reais. Perceba que no seno e cosseno vamos de menos 1 até 1, certo? Só que na tangente não. Perceba, por exemplo, que o ângulo de 30 é 0,58, como vemos aqui. O ângulo de 60 é de 1,73, estaria um pouco mais para cima. O ângulo de 80, por exemplo, estaria um pouco mais acima. E 85, muito mais acima. E iríamos chegando muito próximo de 90, né? Iríamos chegar ao infinito praticamente. Ou seja, poderíamos colocar qualquer número real. Chegaríamos num número muito grande, quanto quisermos. Basta para isso ficarmos muito próximos de 90 aqui. Quanto mais próximo de 90, essa reta ela não vai ser paralela à reta tangente, né? Então, ela iria tocar em algum ponto muito distante a reta das tangentes, tá ok? Da mesma forma aqui, quanto mais próximo de 270, menor seria o número que a altura ali daquele ponto na reta tangente, tá ok, pessoal? Então, por isso que a imagem seriam todos os números reais. Se você pegar algum número por exemplo, entre 60 e 90, pega aqui a tangente de 89, por exemplo. Vamos pegar a calculadora. A tangente de 89, vai dar um número muito grande, 57. Agora pegue a tangente de 89,9, que está bem próximo de 90, né? Então a tangente de 89,9, olha, já deu 572. Agora pegue a tangente de 89,99, estamos mais próximo ainda de 90. Então vamos ver a sua tangente. A tangente vai ser, olha só, 5.729. E se você se aproximar ainda mais, a gente pode se aproximar o quanto quiser de 90, você vai ter um número maior aqui. E em 90, a tangente de 90, né, entrada inválida. Nem a calculadora reconhece, porque realmente não tem. Tá ok? Vamos olhar aqui no nosso GeoGebra. No nosso GeoGebra aqui estão os nossos pontos dados em radianos, tá ok? Então aqui seria o nosso 30 graus, o nosso 60, o nosso 90, o nosso 270, aqui estaria o 360 e o nosso π, que é o 180. Então vamos fazer o seguinte, aqui a gente já está em 80 graus, né? Vamos trabalhar com a nossa tangente. Perceba que a tangente de 80, olha só, vamos voltar aqui para nosso zero, ok? Então vamos voltar para o nosso zero aqui. Então deixa eu só fazer uma pequena mudança aqui. Beleza? Então vamos lá. Olha só, a nossa tangente de zero, a gente viu que a tangente de zero ela vai ser zero, né? Então a tangente de zero aqui é zero. Beleza. A tangente de 1, de 8, de 16 vai começando a aumentar, certo? Vai aumentando e a gente vai aumentando até chegar no nosso 90 graus aqui, que é o π sobre 2. Então perceba que em π sobre 2 aqui, ó, estamos chegando perto de π sobre 2. Então, ó, chegamos perto de 90 graus aqui. Em 90, ela já começa aqui embaixo novamente, porque estamos depois de 90 graus, certo? Então, em 90 aqui, você vai ter uma reta que chamamos de assíntota. Então, em 90 graus aqui, ó, você vai ter uma retinha que chamamos de assíntota, porque não vai ter nenhum ponto nessa assíntota aqui, tá ok? Então, mais que 90, você vai ver que os pontos vão aparecer aqui embaixo novamente, né? Lembrando do nosso ciclo trigonométrico, nossa reta estaria tocando o eixo das tangentes lá embaixo. Então, aqui estaríamos
descendo, 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 começamos a subir de novo até o nosso 270, como tínhamos visto anteriormente. E assim construímos o gráfico, né, da nossa tangente, pessoal. Tá ok? E continuaríamos também à direita, como também à esquerda. Se você continuar aqui à esquerda, valores menores que zero, né, que seria o sentido negativo do círculo trigonométrico, também teríamos pontos aqui no nosso gráfico, tá ok? Em 270 também vamos ter aquela conhecida assíntota aqui, tá ok? Então teríamos aquela reta que conhecemos como assíntota, tá ok? Então espero que vocês tenham compreendido e espero vocês na próxima aula. Valeu, galera! Conheça o nosso site, matematicabajosé.com. Até mais!